Fala pessoal, Emanuel aqui, mais um vídeo aqui para vocês no canal Litera Science, depois da vinheta. Então pessoal, hoje eu vim falar aqui para vocês sobre um post que eu fiz ali no Instagram, né? Eu vou deixar aqui, para quem não me segue no Instagram, segue lá, @LiteraScience. Lá eu posto diariamente, né, conteúdos, diariamente fotos lá que podem interessar para todos vocês. Bom, eu vim aqui para falar sobre esse post no qual eu falo o processo, né? Eu faço eu montei ali um modelinho que nos traz um processo para chegar no conhecimento científico. Isso é muito importante porque o que a gente está vivendo agora durante a pandemia, o que a gente está vivendo na sociedade, né, tanto do negacionismo científico quanto das pessoas perceberem a importância da ciência, mas ao mesmo tempo não conhecerem a fundo como que acontece o processo científico, eu achei importante fazer esse vídeo para explicar e também aquele post lá para tentar mostrar um pouco como que é esse processo exatamente. Não vai ser um vídeo onde eu vou falar sobre o negacionismo, né, sobre a pseudociência, isso pode ficar para um vídeo futuro, mas vai ser uma introdução aqui especificamente para a gente conhecer um pouco sobre o conhecimento científico, sobre a gente entender como que acontece esse processo. Tá? Então vamos dar uma olhada no post aqui. Então a gente começa, né, todo o cientista ele começa por uma dúvida. Tá? Ele tem uma pergunta na qual ele quer responder. Né? No momento que ele tem essa dúvida, essa pergunta, né, e lembrando que essa dúvida, essa pergunta, ela já vem, né, de um estudo, já vem de outros conhecimentos, então tu encontra na literatura existente uma lacuna a qual você quer responder. Então isso não surgiu da minha cabeça, não. Você vai encontrar uma dúvida dentro da literatura, uma lacuna na qual a gente não tem respondido ainda. Com base nisso, o pesquisador, o cientista, ele monta um projeto, tá? Esse projeto de pesquisa, ele pode, daí burocraticamente, ele pode passar por várias instâncias, né? Se necessário, um comitê de ética, ele vai passar por uma banca de avaliação já anteriormente, se for um projeto de mestrado, por exemplo, um projeto de doutorado, um projeto de TCC, tudo isso entra dentro dessa questão. Inclusive, né, como eu comentei agora, o projeto de TCC, que muita gente acha que está fora aí dessa linha. Não, ele está dentro do processo de conhecimento científico. Bom, tem lá o meu projeto. No meu projeto, ele está dizendo, eu tenho que realizar um experimento. Não interessa qual for esse teu experimento. Então, depois do projeto, depois que ele for aprovado, depois que está pronto o meu projeto, eu vou fazer esse experimento. E esse experimento, não interessa qual é a metodologia que tu vai utilizar para ele, tu vai fazer. Então, todo experimento ele é válido, no sentido de que está no teu projeto e é aquela metodologia necessária para te responder a tua pergunta, ótimo, não tem uma metodologia melhor que a outra, tá? Vai ter, lógico, aquela mais adequada para responder aquela tua pergunta. Por isso que a gente faz o projeto antes, para a gente descrever qual vai ser essa metodologia. Bom, realizei, né, meu experimento. Ao realizar meu experimento, eu faço as minhas análises, né, faço todo o meu levantamento e desse experimento eu tiro minhas conclusões. Aí é muito importante. Tu tira tuas conclusões dos teus experimentos. Tá? Bom, tirei, e do meu experimento aí depende da tua metodologia, tá? Eu poderia tirar minha conclusão aí depois de realizar uma revisão de literatura, certo? Opa, entrou bem, quer acordar? Se prendeu. Calma, tá preso, calma. Ó, tá preso, né? Tá no vídeo, tá sofrendo pra sair daqui. Tá, vai lá. E quando eu digo tirar essas conclusões, na verdade tu vai tirar essas conclusões, né, que vem do teu experimento, mas ele pode vir, por exemplo, de uma revisão de literatura, né, que o teu experimento virou daí a revisão de literatura. E a própria revisão, ela também viria de um projeto, viria de uma dúvida no mesmo processo, tá? Então, por isso que eu disse que esse experimento que está ali, esse como experimento, ele pode ser qualquer metodologia, inclusive uma metodologia de revisão sistemática. Mas isso também pode ser um conteúdo para outro vídeo, falando só das metodologias, tá? Bom, tirei minhas conclusões. Depois que eu tenho minha conclusão, eu vou escrever, né, o meu artigo científico. E é aí que começa uma das partes mais importantes do processo de conhecimento científico. Realizar uma boa redação do artigo científico. Inclusive, eu vou deixar aqui, para quem tem curiosidade, linkado aqui embaixo, tem vários links, né, de aulas do professor Felipe Carpes, no qual ele dá um curso sobre redação científica muito interessante e muito aprofundado para quem quer melhorar a sua escrita e quem quer ter um pouco mais de noção de como acontece esse processo, né, a importância do processo da redação científica. Beleza, escrevi meu artigo. No momento que eu escrevi meu artigo, gente,
Não significa, escrevi meu artigo, tá pronto, tá aqui meu artigo, ó gente, olha meu artigo, vão aqui ao conhecimento científico. Não, ainda não, gente. Por mais que seja um processo muito importante, ele ainda, eu não posso utilizar ele, sair divulgando assim, ó pessoal, aqui ó, tá no meu artigo aqui. Não, eu não posso só escrever e sair dizendo que tá no meu artigo. Porque ele ainda não é, até posso dizer, mas ele não é ainda o conhecimento científico, tá? Por quê? Eu vou pegar esse artigo que eu escrevi, e que a gente chama até de manuscrito ainda, ele não chegou ainda a ser o artigo final, eu envio para uma revista científica, certo? Essa revista científica, ela vai receber, o editor vai receber essa minha revista, e ele vai passar, né, para um peer review, que a gente chama, ou seja, uma revisão por pares. Que também não é um vídeo sobre a revisão por pares, já prometo a vocês, farei um vídeo sobre revisão por pares, que é muito importante, mas essa revista passa por uma revisão por pares, que a gente chama de peer review. O que significa revisão por pares? Qual a importância disso? É porque pessoas que estudam da mesma linha, outros cientistas, de forma muitas vezes cega, né, uma das revistas de forma cega, elas vão fazer uma avaliação desse artigo, esses revisores, eles fazem essa revisão e vão dizer, bom, esse artigo é legal, mas ele precisa de alguns detalhes ali, precisa revisar, então a gente diz, né, que ele precisa de revisão, então volta para os autores fazem essa revisão necessária e volta de novo para a revisão por pares. Ou não, o revisor pode pegar, né, esse teu artigo e dizer, não é bom esse artigo, tem muitos problemas metodológicos, tem várias coisas que não são explicadas, e ele é negado, então ele pode ser negado e por isso que ele volta lá, eu botei uma flechinha voltando lá para a redação científica, porque o autor precisa reescreve isso aí. Não significa que as tuas conclusões podem estar erradas. Inclusive, o revisor pode dizer que a conclusão ou o experimento foi feito errado. Mas eu, como autor, se eu quiser, eu posso, né, simplesmente reescrever e deixar mais claro aquilo que eu quero dizer. Né? Ou, em últimos casos, eu não poderia ter que fazer todo o experimento. Tá? Se for realmente negado, se o revisor falar assim, pô, esse experimento está tudo errado, talvez tenha que voltar mais um passo ainda. E tem a melhor de todas, que é o que a gente quer, que é quando ele é aceito, ou seja, os revisores, né, eles dizem assim, pô, que artigo legal, ele vai ser, eu recomendo a publicação desse artigo nessa revista. Pô, legal, daí até botei os canetas, publiquei, né, que todo mundo fica feliz, né, a gente fica muito feliz de ter esse artigo aceito, esse artigo publicado na revista. Bom, daí você pode pensar, pô, esse artigo publicado, ele é um conhecimento científico. E por mais, né, até escrevi lá no post, por mais que isso seja muito importante, é o grande passo, né, ter ele publicado, não é suficiente, tá? Ele não é suficiente por quê? Porque se eu só publicar ele e ninguém nunca lê meu trabalho, ele vai ser um conhecimento que, né, não foi utilizado. Então, é muito importante que alguém precisa ler esse teu trabalho. E por isso que a gente diz que os artigos eles devem ser publicados em revistas de alto impacto, no sentido de que tenha bastante visualização, seja lido ao redor do mundo. Tá? Bom, tive a publicação, legal, estou super feliz. Entretanto, se ninguém lê esse meu trabalho, talvez não seja suficiente. Certo? Porque eu só publiquei, mas ninguém leu, então não tive o conhecimento científico. Bom, mas alguém leu. Alguém leu esse trabalho e leu e falou assim, para mim não é legal. Ou esse leitor aqui, que não foi um revisor, mas é um leitor que ele é crítico, ele é cético, ele pode encontrar problemas e não usar nesse seu trabalho, ou não achar, não é um artigo legal para ele. Então pode ser, por mais que tenha o leitor, ele pode nunca ser usado. Ou seja, nunca ninguém citou em outro artigo, nunca ninguém disse, já foi mostrado lá pelo Emanuel em 2020 tal assunto. Ele já mostrou esses resultados, essas conclusões. Pô, ele está sendo citado. Então, se ele nunca for citado, também é um conhecimento que se perde. Ou seja, ninguém aceita esse seu trabalho. Então é muito importante, né, que além de ser publicado, além de alguém ler, esse trabalho ele tem que ser aceito pela comunidade científica e seja citado de novo. Seja citado, inclusive para assim, já foi mostrado isso, seja citado em outras revisões, seja utilizado para formar uma base empírica. Certo? Depois disso, se teu artigo, né, se teu
teu projeto lá, teu artigo chegar no ponto de ser aceito e ser citado, ele pode vir a virar um conhecimento científico. Ou seja, a comunidade científica aceita como um conhecimento científico. E aqui, neste ponto, é que nós, divulgadores científicos, nós cientistas, nós professores, deveríamos ou devemos aplicar, né, as nossas aulas, aplicar a nossa divulgação científica. Então, o ideal é que todo o divulgador científico, todo professor, todo cientista utilize o conhecimento científico, ou seja, aquele artigo que foi publicado, foi lido e foi aceito pela comunidade científica para divulgar, né? Para fazer lá um post, para divulgar para a comunidade. Ou a comunidade, porque a grande questão é que esse conhecimento ele precisa chegar na comunidade, esse é o objetivo, né? Mas não adianta eu ir lá e pegar um artigo que não é muito aceito na comunidade. Imagina, eu estou aqui e quero ler lá um trabalho sobre a área da evolução, certo? Que é uma área que eu gosto muito, mas não é uma coisa que eu estudo academicamente. Mas um artigo que não é citado e não é usado. Eu encontrei que é um artigo que ninguém nunca viu e saí dizendo, gente, mas tem esse artigo aqui. Só que não é aceito dentro da comunidade científica aquele artigo porque não foi encontrado. Eu até posso tentar fazer com que ele seja, você tem que olhar. Mas mesmo assim eu digo, olhem esse trabalho aqui, olhem. A comunidade científica ela precisa ler aquele trabalho, citar aquele trabalho, para daí sim, tipo, agora ele está sendo aceito, agora eu tenho que divulgar. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, muito importante que a nossa divulgação, quando a gente for falar de ciência, a gente pense nesse trabalho que já está aqui. Ele é aceito e ele é conhecido é aceito dentro da comunidade científica, né? Ele é um conhecimento científico. Entretanto, gente, eu achei importante também, para fazer esse vídeo, eu vou lembrar vocês que, na verdade, o conhecimento científico não é o único conhecimento que existe, certo? Ele não é, nem vou falar que ele vai ser o melhor, é aquele conhecimento que a gente vai utilizar para basear as nossas conclusões, por exemplo, ou que eu quero que seja utilizado no momento que for tomar uma decisão para dar ou não um medicamento para alguma pessoa. Eu quero que é o conhecimento que o médico utilize para me tratar, é o conhecimento que eu quero que o governo utilize para tomar decisões lá no Ministério da Saúde. E é o que eu prefiro. É esse conhecimento aí, que é um conhecimento para as questões científicas. Entretanto, não é o único conhecimento que a gente tem na sociedade. Tá? Então, até vou pegar aqui minha colinha, que eu vou indicar para vocês um livro, ó. Tem esse livro aqui do professor Gilson Volpato, né? Tem outros. Então, o Gilson Volpato tem vários livros muito legais. Esse livro aqui é Base Teórica para a Redação Científica, porque esse artigo foi negado. E aqui tem uma parte no qual ele traz, né, quais são as abordagens, né, sobre o universo, né? Quais são as formas de abordagem que a gente pode ter sobre o universo. A ciência é uma delas, tá? A ciência é uma delas porque a sua base empírica, né? O que seria essa base empírica? São esses fatos, né, objetivos presentes no mundo real. Ela está presente dentro da ciência. Então, quais são essas formas aí que a gente tem de abordar sobre o universo? A ciência, que é um conhecimento muito importante, ele é um conhecimento provisório. Ele é provisório. Então, é muito importante lembrar isso. Não é porque está na ciência que é lei. Ele é provisório. Tá? Mas ele é explicativo. Então, esse conhecimento ele precisa ser explicativo. A tua redação é explicativa. Ele é lógico. E ele tem base empírica. Ou seja, ele foi baseado em fatos objetivos presentes no mundo real. Tá? Já falo um pouco mais sobre essa base empírica. Depois, outro conhecimento que a gente tem, que, de novo, ele continua sendo muito importante, todos os outros conhecimentos também são importantes. Tá? Em nenhum momento eu estou falando que a ciência é o mais importante. A ciência tem essas características. Ela utiliza um método científico, ela vai ter um conhecimento provisório, explicativo, lógico e baseado na base empírica. A filosofia também é provisória, então é um conhecimento provisório, ele vai mudando com base em outros filósofos. Ele é explicativo, ele também é lógico, entretanto não é necessariamente relacionado, não tem uma base empírica, ou seja, não precisa, na filosofia, ser baseado em fatos objetivos presentes no mundo real. Eu posso fazer
a filosofia, né, ela vai ser mais abrangente no sentido de que ela não vai ficar apenas nos fatos do mundo real ou fatos objetivos do mundo real. Depois a gente tem a religião, que também é um conhecimento que vai fazer, né, abordar sobre o universo, que é um conhecimento agora, diferente dos outros dois, definitivo. Tá? Ele não é provisório, a religião é definitiva, é aquilo lá e sempre foi aquilo lá. Ela é explicativa, ela traz explicações e também é lógico, certo? Só que a diferença então da filosofia para a religião é que a filosofia é provisória e a religião é definitivo, certo? E por final a gente tem um outro conhecimento que é a arte. A arte também é um conhecimento que faz abordagem sobre o universo e a diferença da arte é que o seu conhecimento é estético, só isso. Não precisa ser explicativo, não precisa ser lógico, nem baseado na base empírica. Tá? Ele é a arte, apenas estético. Tá? Temos que ter essas 4 abordagens que são muito importantes. Certo? Todas elas são importantes. Tá? Ali, nesse post, nesse vídeo que eu fiz, eu baseei o quê? No conhecimento científico, que eu achei importante nesse momento. Mas vejam, pessoal, não significa que a ciência, né, que a gente está falando aqui, ela vai se falar apenas sobre as coisas concretas. Né? Quando ele fala assim, a base empírica ela está se baseando em fatos objetivos presentes no mundo real. Mas não significa que a gente vai falar apenas sobre coisas concretas. A gente pode fazer a nossa relação, pode fazer a ciência de forma direta ou indiretamente sobre mistérios, né, que precisam ser desvendados aí por meio das provas concretas. A gente tem provas, né, que são nossos dados, que são concretos. Como assim indiretamente e diretamente? Bom, indiretamente por exemplo, quero estudar a evolução, quero estudar o início da vida, quero o Big Bang, ou seja, a origem do universo, né? A gente tem esses, a gente não consegue voltar no tempo para conseguir fazer uma medida, para conseguir fazer uma inferência naquele momento de forma direta. Eu não tem como ir lá no início da evolução, no primeiro momento lá que iniciou a vida, e fazer uma medida lá. Ou seja, mas eu posso, por meio de pistas, por meio de dados, esses dados, essas pistas são concretas, ou seja, fósseis, movimento dos planetas, né, estudos astrológicos, eu posso, né, utilizar essas pistas, esses dados, como base empírica para as minhas conclusões, certo? E daí gerar um conhecimento científico. E diretamente seria realmente fazer a medida lá, né? Eu vou lá e meço alguma coisa e daí eu tiro as minhas conclusões com base nessa medida direta. Então veja, não significa que é só coisas concretas, né? Não preciso estar pegando aqui, vou segurar aqui o início da vida, não. Eu posso, né, fazer inferências com base em meio de pistas, meio de dados, tá? Se eu não tiver essa base empírica, né, se eu não tiver esses dados, essa base empírica, o conhecimento ele fica onde? No que a gente acabou de comentar, na filosofia. Porque a filosofia é muito parecida com a ciência, a única diferença é que ela não tem obrigação com a base empírica. Tá? Ela não precisa ser baseada lá em fatos objetivos, né, do mundo real. Então, a ciência vai explicar os mistérios naturais por meio de um discurso que ela é lógico, mas sempre trazendo evidências empíricas. Tá? E sem esquecer de que suas conclusões são provisórias. Tá? Então eu sou aqui no Litera Science um grande defensor do conhecimento científico, tá? Por isso que eu fiz essa postagem, né? Explicando para a gente aqui como que a gente chega nesse conhecimento científico, para a gente evitar espalhar, né, até informações pseudocientíficas, certo? E sem esquecer que a conclusão pode ser provisória, por vários motivos, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui relacionado a esse tema. Vou fazer outros trazendo questões de como é realmente essa revisão por pares, como é o processo realmente da publicação. E às vezes, pessoal, pode acontecer, essa conclusão é tão provisória e a gente tem que tomar cuidado que ela vai mudar muito, né, muito rápido às vezes, por vários motivos. Tá? Um dos motivos, por exemplo, que
agora bem recente aconteceu, são situações de retratação que acontecem diariamente. Ou seja, foi encontrado um erro nesse artigo e esse artigo não vale mais como conhecimento científico, por melhor que ele seja e por melhor que for a revista. Tá? Mas isso também é assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tá? É um vídeo que eu trouxe, né, mais científico mesmo, porque eu acho importante. A gente está vivendo momentos aí que a ciência está cada vez se mostrando a sua importância, né, no meio dessa pandemia. Ela sempre foi importante, mas as pessoas muitas vezes negaram e continuam negando, e muitas pessoas, inclusive, né, aqui no Brasil acontece muito de não ser incentivado, né, com recursos para fazer boa ciência, para valorizar esse cientista. Então a gente tem que cada vez divulgar um pouco mais de como é esse processo de conhecimento científico e qual é a importância dele. Certo, pessoal? Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, algum comentário aí pra gente ir conversando. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, o melhor livro é aquele que é lido. A gente se vê em breve. Até mais. E